Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para o segundo momento agora, dentro do módulo da citologia, para falar um pouquinho das organelas celulares, aonde a prova da URGS costuma nos trazer cada uma dessas organelas e as suas funções, de uma forma bastante direta. Então é o tipo de questão que tu não pode perder nessa prova, tá bem? Então organiza aí o teu cantinho de estudos, organiza o teu material e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Quando a gente fala das organelas celulares, a primeira coisa que eu te destaco é que a gente divide elas em dois grandes grupos. As organelas de origem proteica, ou ditas não membranosas, e as organelas membranosas. Então tem algumas organelas que são delimitadas por membrana e outras não. E a prova da URGS já nos cobrou quem são as organelas proteicas ou quem são as organelas desprovidas de membrana. Então é importante a gente partir deste ponto. Organelas proteicas nós temos duas apenas, que são os ribossomos e os centríolos, que a gente já fala um pouquinho de cada uma na sequência. E as organelas membranosas, que o conjunto delas forma o chamado sistema de endomembranas, né? As membranas internas de uma célula, a gente tem várias. Tem o retículo endoplasmático, tem o complexo de Golgi, tem os peroxissomos, glioxissomos, lisossomos, mitocôndrias, plastos, vacúolos. Eu te chamo a atenção que no nosso módulo de citologia a gente não vai dar muita atenção a mitocôndrias e plastos, porque essas duas organelas a gente vai falar no módulo de bioenergética, quando falar de respiração celular e quando falar de fotossíntese. Então não te preocupa, tá bem? Bom, começamos por ribossomo. Ribossomo é a única organela que tu vai encontrar em absolutamente todas as células. Todas, todas, todas. Sejam elas procariontes ou eucariontes. As células eucariontes, tanto animais quanto vegetais, tu vai encontrar ribossomo. A única diferença é que os ribossomos de procariotos e de eucariotos é um pouquinho diferente. Na célula procarionte nós temos ribossomos do tipo 70S. Na célula eucarionte temos ribossomos do tipo 80S. Esse S é uma unidade de medida, então basicamente o tamanho desses ribossomos é um pouquinho diferente, tá bem? Bom, a partir daí a gente pode lembrar que nos organismos procariotos como bactérias, árqueas e cianobactérias, os ribossomos eles ficam apenas livres ali no citoplasma. Já nos eucariotos eles têm uma distribuição um pouquinho mais ampla. A gente tem ribossomos distribuídos livres no citoplasma, a gente tem eles aderidos à carioteca, aquela membrana que delimita o núcleo, a gente tem eles aderidos ao retículo endoplasmático, a gente tem eles no interior de mitocôndrias e de plastos. Mitocôndrias e plastos, além de terem material genético próprio, têm os seus próprios ribossomos. Isso é uma característica importante e quando a gente falar lá delas, a gente vai destacar novamente, tá? Então a distribuição dos ribossomos aqui na célula eucarionte é um pouquinho diferente. Bom, e quando a gente pega esses ribossomos, a estrutura dele é muito particular. A gente tem cada um dos ribossomos sendo constituído por duas subunidades. E destaca bem grande no teu material que essas duas subunidades têm tamanhos diferentes. Existe uma subunidade maior e outra subunidade menor. E cada uma dessas subunidades tem na sua composição RNA ribossômico associado a proteínas. Então essa é a composição química de um ribossomo. Material genético, RNA ribossômico e proteínas. E não é, uma subunidade é RNA e a outra é proteína. Não. Cada uma das duas subunidades é formada por RNA ribossômico e por proteínas. E a grande função dessas organelas é atuar no processo de síntese proteica, na elaboração de uma proteína, de uma forma mais específica na etapa de tradução. E por que eu te trago isso? Se a gente consumir alguma droga que de alguma forma venha a inativar
a ação dos ribossomos, a gente vai estar inibindo a etapa de tradução de uma forma mais específica. Tudo bem? Tranquilo? Bueno, a segunda organela que a gente vai discutir aqui são os centríolos. E centríolos, por muito tempo, foi dado como uma organela exclusiva de eucariotos. Mas a prova da URGS já trouxe a presença de centríolos nas árqueas. Não são todos os procariotos, por isso eu coloquei ali um asterisco, mas árqueas têm centríolo, assim como os eucariotos. Só cuida nos eucariotos que a gente fala da presença do centríolo na célula animal e na célula vegetal. Só que na célula vegetal, de uma forma mais específica, nos chamados vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas. Gimnospermas e angiospermas, que são ditos vegetais superiores, não têm centríolo. Tá ok? Bom, quando pensamos na estrutura desses centríolos, eles são constituídos por elementos de citoesqueleto, mais especificamente os microtúbulos. E de uma forma bastante direta, é um conjunto de 27 microtúbulos, organizados em 9 conjuntos 3 a 3, formando uma estrutura semelhante a um cilindro, como tu consegue observar aqui nas imagens superiores. E aí, a partir desses centríolos, a gente acaba tendo a formação dos flagelos, dos cílios, e também das fibras de Aster lá, durante o processo de divisão celular. Lembra que a gente fala em fuso mitótico, fuso meiótico, tá? Que movimenta o material genético durante a divisão? O centríolo tem uma participação direta nisso. Tá ok? Então essas são as duas organelas de origem proteica que nós temos. Agora a gente passa a falar um pouquinho das organelas membranosas. E uma das mais importantes, uma das mais frequentes na prova da URGS é o retículo endoplasmático. Organelas membranosas tu vai encontrar exclusivamente em seres eucariotos. Então, célula procarionte não tem nenhuma organela membranosa, tá bem? Aqui o retículo vale tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal. Quando a organela for exclusiva de uma ou outra, não te preocupa que eu vou te destacar. Estruturalmente, o retículo endoplasmático é descrito como um conjunto de vesículas de cisternas membranosas. E tu pode observar na imagem aqui que nós temos o núcleo ali delimitado, representado em amarelo, e junto ao núcleo nós temos o retículo endoplasmático. Porque, na verdade, o retículo é uma continuação, é um prolongamento da membrana que delimita o núcleo. E acaba fazendo toda uma comunicação entre essa membrana nuclear, entre essa carioteca e a membrana plasmática. Por isso a gente diz que retículo endoplasmático é um grande centro de comunicação, é um grande centro de transporte de substâncias no interior de uma célula. E aí a gente acaba dividindo esse retículo em duas porções, né? O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Importante que tu lembre algumas funções para eles. Tanto um quanto o outro atua no transporte e armazenamento de substâncias. Mas não é isso que a prova vai citar. Vai citar as demais funções. Então, olha só. Retículo endoplasmático rugoso, ou chamado até de granular. As rugas, os grânulos, nada mais são do que os ribossomos aderidos à sua membrana. E aí, como a grande função para esse retículo endoplasmático rugoso, a gente pode relacionar diretamente a síntese de proteínas. Tradicionalmente, a prova fala da síntese de proteínas que são para a exportação, ou seja, que serão secretadas para o meio extracelular, ou ainda a síntese das enzimas lisossômicas, enzimas digestivas para atuar na degradação de moléculas de partículas no interior da célula. Tá bem? Já o retículo endoplasmático liso, ele é liso ou dito agranular porque ele não tem ribossomos aderidos à sua membrana. Então, naturalmente, ele não participa da síntese de proteínas. Mas ele participa da síntese de um composto orgânico que é bem importante,
que são os lipídios. Lembra do L de liso? Lembra de lipídios. Outra função que aparece com bastante frequência na prova da URGS é que o retículo endoplasmático liso atua na desintoxicação celular. Degradação do álcool e de outras drogas, por exemplo, um medicamento. Nós temos o armazenamento de cálcio também, que é bem importante nessa organela, aonde a gente acaba destacando lá no tecido muscular, aonde tecido muscular, para promover contração muscular, precisa de muito cálcio. Então as células musculares têm um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. E a partir do retículo endoplasmático liso é que nós temos a formação da nossa próxima organela da aula, que é o complexo de Golgi. Então a gente vai dividir aqui o estudo de organelas em dois momentos. A primeira aula a gente está falando aqui de ribossomos, de centríolos e do retículo endoplasmático. E as próximas organelas eu te convido para trabalhar na próxima aula, no nosso próximo vídeo. Tá bem? Espero ter te ajudado a relembrar um pouquinho essa relação tanto de estrutura quanto de função de cada uma dessas organelas, que é o que a prova da URGS acaba nos exigindo. Tá bem? Um ótimo estudo para ti e eu já te espero na sequência na nossa próxima aula. Tchau, tchau!